Olá, Lucas. Boa noite. Show de bola. Luiz, Vanessa. Show de bola. Vamos aguardar mais aí uns 2 minutos. Taina Peixoto. Esperar mais 2 minutos para a gente iniciar a nossa live de hoje. Bom, olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dando início à nossa live de hoje, a live das terças-feiras, a live do Patriota, do Engenharia de Vida, né? E hoje eu até estava pegando aqui uns dados aqui de última hora para a gente fazer uma boa reflexão. E eu recomendo quem puder pegar um papel e uma caneta, porque eu vou dar algumas dicas que eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser de grande importância para quem está iniciando ou já está na caminhada de um negócio de empresário, né? E hoje eu estou aqui para falar sobre como estruturar a prospecção da sua empresa na engenharia. E este tema, ele é muito importante porque toda empresa ela precisa conhecer qual o seu modelo de negócio, né? Ela precisa mostrar como pretende atingir seus clientes, os seus valores e como pretende cumprir seus objetivos. Na verdade, toda empresa, todo negócio foi constituído para dar certo. Eu não acredito que alguém abriu uma empresa achando de que vai dar certo ou não vai dar. É a mesma coisa de casamento. O cara, quando casa no entendimento de que vai dar certo, pode até não dar. Então, a empresa é uma coisa. Você abriu uma empresa, constituiu o seu negócio, ele está centrado, está estruturado, foi pensado, parido, vamos dizer assim, com a ideia de que vai dar certo. Então, ela precisa saber o seu modelo de negócio, né? E conhecer bem como atender e atingir os seus clientes, tá certo? A questão é que, segundo o Sebrae, um em cada 4 empresas no Brasil, elas fecham as suas portas antes de completar 2 anos. Quer dizer, é mais ou menos quase 25%, mais ou menos 24 e pouco por cento. Quase 25% das empresas, elas encerram as suas atividades antes de completar 2 anos. E aí, está na contramão do que eu disse. Quer dizer, quem abre uma empresa, quem abre um negócio, para dar certo. E por que essa parcela de praticamente 25% não consegue ter sucesso, não consegue sobreviver passado 2 anos? São muitos os motivos. Mas o principal é em decorrente de planejamento, de gestão. Mas se observa que fundamentalmente tem a ver muito com a questão de vendas, de precificação, né? De análise de mercado. O cara abriu uma empresa, e eu já abri algumas empresas, e eu me lembro que da primeira empresa eu não pensava nem nisso. Eu, quando fui abrir minha primeira empresa de construção de engenharia, eu contratei um contador, me juntei com um colega, peguei o estatuto de uma empresa, de uma construtora, copiei, adaptei, fui na junta comercial, fui no CREF, no registro, comecei a trabalhar. Zero de planejamento, zero de alguma coisa de respeito, como é que ia ser a sustentação dessa empresa, né? E aí funcionou, trancos e barrancos, levando pancada, então eu paguei caro, né? E eu consegui passar dos 2 anos, aí eu trabalhei aí nessa empresa mais uns 3 anos, mas começou a ter dificuldade, e aí
eu parti para outra. Quer dizer, eu peguei a mesma empresa e já mudei a minha estrutura. Aí fui fazer o planejamento depois de 3 anos e fui decidir o que realmente eu queria da minha empresa. Então, a questão fundamental que eu quero colocar hoje, que eu destaco de importância com esse tema, é que uma empresa para dar certo, para ter sucesso na vida dela, ela precisa conhecer, né? Precisa conhecer e ter seus clientes. Empresa nenhuma vive sem clientes. O que sustenta uma empresa são os seus clientes. A razão de uma empresa é prestar serviço, e vai prestar serviço é solução de problema de alguém, cliente. Quer dizer, quem procurou a empresa é porque está com um problema e esse problema está resolvido, ser resolvido. Então, é um conceito que precisa ficar bem claro na cabeça dos engenheiros, que a gente, na nossa formação, foi muito racional, né? E de repente se forma e está sendo levado, inspirado a abrir o negócio, abre o negócio, mas não está preparado para esse entendimento de que negócio é resolver problema, apesar de que a essência da engenharia é resolver problema. Mas no fundo a gente acha que vai fazendo e vai batendo a cabeça. Então, por que esse tema é tão importante? Porque a empresa, para sobreviver, para ter sucesso e cumprir com a sua missão, ele tem que ter clientes que dê sustentação e que seja permanente, né? Tem estudos do próprio Sebrae e de outras empresas de gestão de negócio, que em média 8 a 12% dos clientes a empresa perde. Em geral, assim, uma empresa perde 8 a 12 clientes por ano de clientes. Então vamos supor, entre 8 e 12, vamos supor que sejam 10 clientes. Então, em média, quase todas as empresas perdem 10 clientes por ano. 10%, perdão. Significa dizer que em 5 anos, nessa caminhada 10%, 10%, 10%, em 5 anos, eles vão perder 50% dos clientes. Aí como é que fica? Pode acontecer de ele perder 50% e chegar em novos 50%, né? Perdeu 50 clientes, 50% e surge novo. Bom, se ele vai perder ou vai trocar, mas tem que ser ficar bem claro o entendimento que a empresa vai viver em função desses clientes. E para ele bem cumprir e ele atender, ele prestar serviço e vender seu serviço a esses clientes, ele tem que saber quem são e conhecer eles. E é isso que a gente vai tentar contribuir aqui nesse propósito de a gente ter os seus clientes de forma que a empresa possa manter esses clientes na sua carteira de negócio, né? A questão que se coloca é aqui: como é que a empresa vai se estruturar para constituir esse passo a passo, essa estrutura de ter sempre os clientes, conhecer os clientes, saber os clientes e vender bem os clientes, porque de repente ele pode até ter cliente e não saber vender. Então há muitas possibilidades. Pode não conseguir clientes, ou pode ter cliente e não saber vender, tá certo? Então vai precisar de um processo. Alguns chamam de processo, outros chamam de metodologia. Não existe uma fórmula feita. Eu aqui, dos meus conhecimentos, da minha experiência, eu chamei aqui um processo que eu vou estruturar ele em 8 pilares. Poderia ser 7, poderia ser 9, poderia ser 10, mas eu preferi, dentro do razoável. Eu acho que esses 7 pilares, se for bem compreendido e perseguido, ele vai ser estruturante para que a sua empresa na engenharia seja uma empresa de sucesso. Tá certo? O primeiro pilar é: coloque os propósitos no centro de sua estratégia. Eu já falei isso em lives passadas. Tudo tem que começar com um propósito. Eu até já falei o livro do Simon Sinek, que ele tem o primeiro livro, ele é assim: comece com o seu porquê. Então eu vou voltar essa colocação aqui. O primeiro pilar é você ter clareza e convicção, ou conhecimento, qual é o propósito da sua empresa. O seu negócio, a sua empresa não nasceu por acaso. Ninguém abre uma empresa, um negócio, simplesmente pensando: vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Não existe isso.
é como na sua própria vida pessoal. Ninguém nasceu aqui para nada. A gente nasceu para cumprir uma missão, um propósito e ir embora. Negócio e empresa é a mesma coisa. Infelizmente tem muita gente que abre empresa e eu quero dizer que eu fui o primeiro. Eu fui um desses primeiro. A minha empresa, eu abri a empresa, eu vou abrir uma construtora. Mas não tinha ideia de quem era meu cliente, como é que eu ia estruturar ela, qual seria, planejamento nenhum. Bati cabeça, errei pra caramba, quer dizer, paguei um preço caro, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, para aí sim ter uma empresa já nascendo no caminho certo, né? Sair da inércia, tá certo? Então, o primeiro pilar que você tem que ter muita consciência, ter clareza e convicção é o seu propósito, o propósito da sua empresa. Então, no caso específico, você, engenheiro, resolveu abrir um negócio. Que negócio é esse? Tem que saber que negócio é esse. O seu negócio, ele fornecer projeto, construir obra, fazer orçamento, fazer vistoria, vender algum produto, fazer alguma representação, não importa. O importa é que tem que saber o propósito da sua empresa. Eu vou dizer aqui mais ou menos o que está acontecendo. A minha primeira empresa que eu abri, chamada Porto Engenharia, eu não tinha ideia, não tinha propósito, não tinha planejamento, não tinha nada, aí eu saí batendo na cabeça, paguei caro. Aprendi, levando pancada e dando cabeçada e fui acertando, tá certo? Depois eu abri uma empresa, aí sim, constituí um colega, e nós entendemos que essa empresa, a Porto Construções, era para prestar serviço para o setor público. Então eu não prestava serviço para o particular, para o privado. Né? Tem gente que abre para o privado. Né? Eu abri a empresa para prestar serviço para o setor público. Eu tenho um colega meu que tem empresa, por exemplo, de projetos, cálculo, projetos complementares, que não trabalha para o setor público por dinheiro nenhum. Ele só presta serviço para o privado. Tá certo? Não adianta, pode chamar que ele não vai. Então, a empresa tem que saber o seguinte: para que a sua empresa nasceu? Então, essa minha empresa que eu constituí, a Porto Construções, era para prestar serviço aos órgãos públicos, construir escola, hospital, né, prestar um bom serviço, atender as demandas da sociedade. Era isso que eu queria fazer. Tá? Recentemente, a partir do ano 2016, eu constituí uma empresa chamada Instituto Realizar Coach, que parece que tem nada a ver com engenharia, mas porque o propósito dessa empresa, Realizar Coach, é ajudar os engenheiros na construção de uma vida profissional de sucesso. Então, o objetivo dela é ajudar os engenheiros. Então, não tem o interesse de ajudar médico, advogado, arquiteto, quem quer que seja. O foco é o engenheiro. Se o engenheiro quiser contar com um profissional que já tem experiência, que já realizou muitas obras públicas, privadas, tem experiência na entidade de classe, no Conselho de Engenharia, no Sindicato da Construção, muita experiência e muita formação em desenvolvimento de capacitação humana, essa empresa que existe para atender esse engenheiro. Né? Eu, sinceramente, queria que quando iniciei a minha atividade como engenheiro, tivesse esse conhecimento para contratar uma empresa desse tipo. Né? Mas aprendi e estou querendo passar daqui para frente até o resto dos meus dias ajudando aos engenheiros do meu país. Né? Então, definido isso, você tem consciência do qual é o propósito da sua empresa. Você vai ter que dar publicidade aos seus clientes e aos seus colaboradores. Né? Então, você abriu a sociedade, você tem gerente, mestre, funcionário, todos os seus servidores e todos os seus clientes têm que saber. Você tem que passar a ser, vamos dizer assim, um ambulante, um outdoor ambulante. Né? Um outdoor ambulante. Porque as pessoas, quando pensar naquele problema que ele tá buscando, já sabe quem é um profissional. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo meu. Eu, no meu exercício de engenharia, quando eu pensava, eu precisava de qualquer coisa de fundação, sondagem, na minha cabeça já vinha a GM e era do Abel Galino. Certamente tem outros profissionais, na minha cabeça era ele, não tinha, e não discutia preço. Né? Quando eu precisava de cálculo estrutural, eu já tinha um profissional de cálculo estrutural, já sabia quem era ele. Então, você tem que ser um outdoor ambulante. Você tem que, nos passos seguintes, eu vou mostrar como é isso é construído. Saber que o seu propósito é ajudar as pessoas naquele segmento, tá certo? O segundo pilar
é foco no seu objetivo. Então, qual é o foco do seu objetivo na hora que você está abrindo um negócio? O foco do seu objetivo é conquistar clientes. Então, você abriu um escritório, por exemplo, para fazer projetos complementares da engenharia. Quem são seus clientes? Tem que saber os clientes. Como é que você vai buscar? Então, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que definir quem são os seus clientes, escrever como vai buscar ele, né? E dar prazo. Não pode ficar sem prazo. A mente precisa de prazo para funcionar. Então, recentemente, um colega me procurou, um cliente, abriu uma empresa que ele é muito bom, ele era engenheiro e orçamentista, ele é especialista em engenharia de custo, foi demitido de uma empresa do estado que fechou aqui depois de 20 anos de trabalho, e ele agora está abrindo um escritório, um negócio de prestar serviço na área de engenharia de custo. Antes ele vivia preso na empresa que ele trabalhava. E agora? Ele é bom, é um bom profissional, e onde é que vai buscar os clientes? E veio me procurar, não, e a gente, depois de uma sessão, duas, ficou claro para ele onde ele vai buscar os clientes dele. Então ele escreveu todo no papel e definiu quais são as ações, quais são as metas, como ele vai buscar, vai conquistar esses clientes e com prazo. Não dá para brincar, porque ou a empresa dele conquista os clientes e vende para os clientes, ou ele vai quebrar, né? A gente vai ver daqui a pouco o passo a passo disso, né? Então, o que eu quero dizer, esses dois pilares são fundamentais. Você saber qual é o seu propósito e saber o seu objetivo é conquistar clientes. Ninguém abre empresa que não seja para conquistar clientes. E vai buscar ele, saber onde ele está, quem é ele e conhecer dele. Terceiro pilar. O terceiro pilar é escolha o seu nicho. Eu escrevi aqui para não faltar aqui com nenhum propósito. Escolha um nicho. Nicho é ter uma área para se especializar e um público-alvo para atingir. Essa é a grande sacada. Não existe profissional, por melhor que seja, de achar que ele vai atender a quem quer que seja. Não existe esse generalista que vai atender a todo mundo, a todo problema. Não, né? O engenheiro que quer ter sucesso na sua carreira profissional, ele tem que escolher qual é a sua especialização, qual é o seu público-alvo que ele quer atingir. Por exemplo, nessa empresa que eu abri recentemente, em 2016, Instituto Realizar Coach, que tem como objetivo ajudar os profissionais, né, com mentoria e curso da engenharia, eu escolhi o profissional da engenharia, tá certo? Eu não vou prestar serviço para outra área. E a minha especialidade hoje é mentoria e coach na engenharia. Você pode ser um empresário de construção, vai trabalhar para o público ou para o privado. Vai abrir um escritório de projeto, vai vender para o público ou para o privado. Recentemente, é muito comum, e um colega me procurou também, ele está abrindo uma empresa para oferecer habitação para a população aqui do estado de Alagoas, está confiante de que o mercado está reprimido, vai demandar, só que ele quer especializar em habitação de alto nível. Então ele não quer saber de habitação popular. Já tem empresa que tem como propósito, como objetivo, a baixa renda. Tudo bem. Então ele vai ter que ter esse propósito, saber quem são os clientes e alinhar o propósito com os seus clientes. Bom, dito isso, como é que ele vai trabalhar essa questão do nicho com os seus clientes? Ele precisa responder algumas perguntas. E eu fiz questão de escrever para não faltar com nenhuma. Você já escolheu a sua especialidade, já definiu quem são os seus clientes, né? O seu avatar, e vai ter que responder algumas perguntas para ter assim, a condição de agora eu conheço, eu sei quem são os meus clientes. Então eu levantei aqui 5 perguntas. Primeira pergunta você tem que responder: quais as necessidades e as dores desse público? Tá? Então você abriu, né, essa empresa, esse colega meu agora de especialização em engenharia de custos, que é uma área muito promissora. A maior parte dos profissionais da engenharia, pode ser engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, tem dificuldade com essa questão do custo. E custo é fundamental para qualquer atividade profissional. Então ele abriu o escritório e ele quer saber qual é a dor. Que dor
Quem é esse cara que está precisando dessa agente de custo? Pode ser empresário. Aqui no Nordeste é muito comum as pessoas decidirem fazer obras de grande porte, contrata às vezes um mestre de obra, um engenheiro mesmo, geralmente, e não faz custo. E sai fazendo, depois quebra pau, porque pensava que ia gastar 500 mil e gastou 700, gastou 800 e a casa não acabou. Quando se ele tivesse contratasse um profissional de engenharia de custo, que eu recomendo, que é um mercado que está aí bombando, quem for bom pode ter certeza que não vai faltar clientes, desde que ele ofereça realmente um bom serviço, né? E ele agora vai trabalhar e vai oferecer o que tem de melhor. Então ele precisa saber responder essa pergunta: quais as necessidades e as dores desse público? Segunda pergunta que ele precisa responder, para entender qual é o nicho dele: eu tenho domínio técnico para atender este público-alvo? Então, tipo, esse engenheiro, ele vai oferecer o serviço dele para as empresas do ramo imobiliário, para as construtoras, né, para os escritórios de arquitetura, os arquitetos que prestam o serviço de elaboração de projeto, ele vai ser parceiro dele, de forma que ele tem que saber se está pronto, né? Outra pergunta que precisa ser respondida: existe mercado para isso? Nesse caso, sim. A engenharia está reprimida, todas as áreas, a engenharia elétrica, mecânica, qualquer que seja, o Brasil está saindo de uma crise, então tem realmente mercado para todo mundo. Agora, o que o Brasil precisa é de um profissional que entregue o produto. Não existe mais no Brasil essa ideia de emprego. Hoje é trabalho. Se você sabe entregar o produto, sabe resolver problema, não vai faltar cliente para você. Então, o mercado existe. Outra pergunta que ele precisa responder: o que eu preciso aprender? Bom, esse é um pergunta bacana. Então, vê. O profissional já sabe qual é o seu nicho, já sabe quem são os seus clientes, ele faz uma reflexão e procura saber o que é que eu preciso aprender para cumprir bem com a minha missão. Eu vou dizer mais na frente o que é que você precisa aprender. Eu vou até dizer aqui que eu posso até adiantar. Ele precisa aprender a vender. Que infelizmente no Brasil existe essa cultura de que parece que vender, o cara que é vendedor é o cara que não deu parada na vida, ele vai ser vendedor. Em toda parte do mundo, o vendedor é um profissional de muito valor. Profissional nenhum vai ter sucesso se não souber vender. E infelizmente o nosso sistema educacional, ele não ensina o engenheiro a vender. Né? Eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo, andei em muitos países do mundo, e eu fiquei surpreso. Nos países da Ásia, o cidadão, de uma forma geral, todos, o que eles mais fazem é vender, gostam de vender. Foi isso na China. Eu fiquei surpreso na China, um país, né, comunista, né, não podem dizer que não é. O chinesinho, qualquer que seja chinês, ele mata e morre para vender. Vim na Turquia, no país da Ásia, na Turquia o povo gosta, todos os países do Oriente gostam de vender, no mundo todo. E aqui no Brasil criou essa cultura que parece que vender é o cara que não deu para nada, é enrolão, né? Então se você quer ter sucesso e quer saber, vai ter que aprender a vender. E eu vou trazer mais uma vez, como recomendação, para ajudar nesse de vender, o livro do meu amigo aqui, Alexandre Lacava. O Alexandre Lacava, ele escreveu esse livro aqui que eu recomendo, 7 Passos para ser um líder de vendas. Né? O Lacava é meu amigo lá do Instituto Gento, conheci, ficou meu amigo. Esse livro é muito bom, recomendo, não estou ganhando nada com isso. Mas você, engenheiro, na hora que você tem o seu nicho, já sabe quem é o seu cliente, e na hora que você aparece essa pergunta, você, desse que eu botei aqui, o que eu preciso aprender, se você não sabe, trate de aprender a vender e aprender a negociar. Tá certo? Uma outra pergunta que você precisa responder: o que eu já possuo e que posso aprimorar? Então, vê, você trabalha naquilo, sabe fazer, agora você tem que aprimorar, porque você tem que fazer a diferença, que é um item que eu vou dizer mais na frente. Você precisa fazer a diferença no mercado. Isso eu vou dizer mais na frente, tá certo? Então, dito isso, vamos para o quarto pilar. O quarto pilar, eu intitulei assim: tenha algo a mais que os concorrentes. Então, assim, você, engenheiro, abriu o seu negócio,
você tem que ser alguma coisa a mais do que os outros. E eu vou dizer, as pequenas sutilezas fazem as grandes diferenças. Não precisa ser muita coisa agora. Se você for e não tiver diferente dos outros, você vai conquistar clientes, sabe como? Baixando o preço, fazendo concorrência predatória. Então o serviço é X, você começa a baixar, porque você é igual a todo mundo. Você vai estar como chama? Na média, na mediocricidade. Então você tem que sair disso. Você tem que ser um diferencial. O cara lhe contratar porque você é diferente. Eu vou dizer aqui uma coisa que é meio eu não fico muito à vontade, mas vou dizer. Eu não conheço na área da medicina alguém que está doente, principalmente se a doença for mais grave, procurar um médico mais barato. O cara procura um médico que é um médico que ele sabe, pela informação, pelo conhecimento, por recomendação, que ele tem condições de atender o seu problema. Então não vai para menor preço. Eu não conheço na área jurídica, principalmente de quem tem negócio, que está com um problema jurídico, contratar um advogado pelo menor preço. Não tem, agora, na engenharia se criou no Brasil essa coisa do menor preço. Desde a contratação de uma obra, de um projeto, de um serviço, o inventor de seu menor preço. Eu, particularmente, quando eu trabalhava na construção, que eu tinha minha empresa, eu fugia disso. Eu não contratava o menor preço, eu tinha meus parceiros, meus fornecedores, e eu nunca contratei pelo menor preço. Podia até ser o menor preço, mas não era o critério para eu atender. Eu preferia a pessoa, às vezes, que não tinha o menor preço, mas tinha qualidade, tinha honradez na entrega, tinha um diferencial, que eu preferia ele. Então, era mais confortável. Mas no Brasil se criou a cultura do menor preço. Então, eu recomendo assim, esse 4 pilar, tenha algo a mais que os concorrentes, é porque você vai ter que botar um diferencial. É simples assim. O diferencial, ele vai fazer com que você fuja dessa coisa de baixar preço e ir para o suicídio, para o que a gente chama de concorrência predatória. Tá certo? Então, é fundamental que você, para botar diferencial, cumpra alguns passos. Então, o que é que eu poderia dizer? Descubra os interesses do seu público. Se ele quer prazo, se ele quer qualidade, se ele quer economia, se ele quer mais intimidade. Tem gente que prefere pagar o mais caro. Né? Eu digo muito assim, por exemplo, tem gente que vai para o consultório do odontológico o mais caro, porque ele não quer ir para um consultório popular, que chega lá, tem muita gente, mesmo que o dentista lá, o profissional seja um bom profissional, ele não quer. Então na engenharia também. Tem cara que não quer contratar o engenheiro mais barato, ele quer contratar o cara que realmente ele tem um diferencial dos outros. Em tudo, na apresentação do trabalho, no prazo, numa série de itens, e não necessariamente no preço. Recomendação número 1, fuja dessa coisa de estar mergulhando o preço, fazendo operação suicida. Descubra suas forças, no que você é bom e comece a desenvolver suas habilidades. Tem cara que é bom, naquilo que ele é bom, ele bota a dianteira dos outros, e aí ele não precisa baixar preço. Então o cliente vai contratar ele por essas habilidades, não pelo preço. E aí você vai tentar ver quais são, vamos supor, 2 ou 3 itens que você pode botar a diferença nessa questão dos concorrentes. Eu particularmente, eu já tenho meus critérios, né? Eu já sei as pessoas que são prazerosas. Tem gente que a gente só não faz com ele quando não pode. Eu tinha fornecedor que às vezes ele não podia, estava sem condição de atender, e eu ficava triste, aí buscava outro. Mas sempre que é possível, a pessoa contrata aquele que oferece um melhor atendimento, um melhor trabalho, e não necessariamente o menor preço. Por isso que esse item eu dou de muita relevância. Tenha algo a mais que os concorrentes. Saia desse negócio de menor preço. Até porque, quando o cara começa a baixar preço, o cliente já começa a desconfiar, achar que ele é fraco mesmo. Se ele fosse bom, ele não tem negócio de baixar preço. Uma coisa é a pessoa estar pronto para negociar. Aí é outra história. Você negociar é uma coisa, agora fazer mergulho. E essa é uma das razões que o Brasil está com uma quantidade enorme de obras encalhadas, quantidade de engenheiros com problemas, porque entrou nessa de menor preço. Eu vou dizer aqui um item, mais uma vez, que eu já disse em outros momentos. A engenharia brasileira precisa acabar, ou repensar, vou dizer assim para ser mais tranquilo, essa ideia do salário mínimo profissional. A única profissão que tem salário profissional é a engenharia.
médico não tem salário profissional, advogado não tem salário profissional, e engenheiro tem. Sabe o que acontece? O salário profissional passou a ser teto. Então agora o engenheiro, quando vai, não, o teto, acaba com esse negócio de teto. Por que teto? O meu trabalho é meu, eu compro quando eu quiser. E a gente vai ver mais na frente esse item no trato da precificação. Então eu acho que o brasileiro, o engenheiro, a engenharia, eu já fiz parte de conselho de engenharia, já debati, já levei paulada, eu discordo dessa coisa que o profissional, com o discurso de valorização profissional, a valorização profissional vai acontecer pela qualidade do serviço dele, pela honradez na entrega do produto. E o segredo do sucesso de um negócio é você sempre entregar mais do que prometeu. Então, tipo assim, eu prometi entregar um laudo em 15 dias, uma inspeção predial, 15 dias. Eu entrego em 10 dias, tá? Simples assim. Eu ainda entrego mais outras coisas a mais. Então, o segredo que tem sucesso é você fugir desse negócio do menor preço e estar sustentado nessa coisa que você está oferecendo, uma coisa de qualidade. Menor preço não é caminho para quem quer ser um profissional de referência na sociedade. Tá certo? Dito isso, vamos agora para o quinto pilar que eu elenquei aqui, que certamente vai ajudar você na sua estrutura de prospecção de cliente. Construa sua autoridade. Descubra o que seu público quer ouvir, quais os desejos e quais são os medos. Então, veja, você que abriu o seu negócio, aquilo que eu falei no vídeo anterior, no primeiro vídeo, tem que conhecer bem o seu cliente, saber dele, quais são os medos, quais são os seus anseios, e o que ele quer ouvir. Eu já fiz uma live de como vender. Se você vai vender, você não pode vender o seu trabalho do mesmo jeito para pessoas dependendo do seu perfil, né? Por exemplo, quando eu vou vender o meu produto, né, um projeto, um cálculo, uma obra, para um cara que é executor, que ele quer saber de prazo e de valor, ele quer resolver logo, não quer muito mimimi. Se você vai vender esse mesmo produto para um cara que é mais analista, ele quer mais detalhe, ele quer mais informação, e a coisa se arrasta, e se você não der, você não vende. Isso eu já falei numa live passada. Então, você tem que saber o seu público, quem é o seu público, o que é que ele precisa, se é prazo, se é valor, se é qualidade, se é apresentação, o que ele quer. Existem várias formas de você descobrir tudo isso através de um processo de marketing que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Então, esse quinto pilar, construa a sua autoridade, você tem que construir o seu valor, né? E levar isso. Então, por exemplo, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, todos nós conhecemos quem são os engenheiros que são bons em cálculo estrutural, em projetos complementares, em inspeção predial, em engenharia de custo, em avaliação, né, em comércio, em representação, tem uma quantidade de inspeção. Então você tem que construir a sua. Qual é a sua autoridade? Quando as pessoas precisam desse tipo de problema, eles pensam em você, eles sabem quem é você, ou não. Então é essa autoridade que vai ser construída. E essa autoridade é construída com o tempo. Não é com enganação, não existe profissional de sucesso mentindo para o povo. Você tem que, aquilo que eu falei, o sucesso vai acontecer para quem entrega mais do que o que prometeu. Tá certo? Esse é o quinto pilar. Vamos para o sexto pilar. Precifique corretamente. Precifique corretamente é muito importante, porque para precificar o preço a ser cobrado, você tem que saber, por exemplo, qual é o seu prolabore, quais os seus custos fixos, os seus custos variáveis, né? Tipo, quanto custa seu aluguel, água, luz, secretária, telefone, tal. Tem que somar isso tudinho, saber o seu custo. E o prazo que você precisa para fazer aquele produto. Por exemplo, você vai fazer o cálculo estrutural de um prédio de 10 andares, um prédio lá que tem tantos mil metros quadrados. Você já sabe aquele cálculo, quantos dias você vai gastar, quantas horas de serviço. Aí você vai levantar quanto você vai gastar, com papel, com telefone, com energia, com aluguel de sala, Então, no final, você vai pegar todo esse custo, somar com o seu prolabore, você tem que saber, e o seu prolabore, aquilo que eu falei, não precisa ser o menor salário profissional, você que vai dizer
Se você quer ser um profissional de engenharia que tem um prolabora de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, você compra quanto é que você quiser. Né? E certamente tem cliente para todos eles, tá certo? Porque tem gente que bota um prolabora baratinho e tenta ganhar dele fazendo escala. Então ele sai fazendo, em vez de fazer um projeto, ele faz 10 projetos. Aí não faz um projeto bom, trocou baratinho, e esse cara não atende a um outro cliente que quer um produto com mais qualidade, com mais recursos. Então, precificar o preço corretamente é fundamental. E esse é um dos itens que tem trazido muitas consequências, que motiva até o cara desistir. Né? O cara abriu o negócio, ele não fez a conta quanto ele precisa para viver, porque o prolabore dele está ligado diretamente ao seu padrão de vida. Se ele tem um padrão de vida, ele sabe quanto custa o padrão de vida dele, quanto é que ele custa, que ele tem que ter todo mês, pagando de conta da casa da mulher, para sustentar a casa, né, junto com a mulher, a família, os filhos, tudo. Ele tem um custo, ele tem que ter um prolabore. Tem que considerar esse prolabore, considerar os custos, custo de gasolina, de carro, de telefone, de imposto, papapá. Então, eu não vou fazer aqui, mas não tem nenhuma dificuldade de se fazer, né, essa precificação e, em cima disso, calcular quanto custa a sua hora para entregar aquele produto. Então, por exemplo, um orçamento, você precisa de uma semana, quanto custa uma semana para você? Quanto custa isso? Então, nessas contas todo dia, você é engenheiro, sabe fazer, você vai saber, bom, todo o meu trabalho, o meu critério para avaliar é assim, esse meu trabalho, eu sei que a minha hora é tanto, então se eu vou gastar aqui X horas, eu multiplico uma hora por X e eu sei que eu vou cobrar. Então, não precisa fazer muita conta, eu já sei. Eu bato o olho no serviço, eu sei se eu entrego aquele serviço numa semana, em um mês, em um dia, 2 dias. Então, é em função do prazo que eu necessito para realizar aquele serviço, aquele produto, que eu vou dar o meu preço. Infelizmente, tem gente que não faz essas contas, sai fazendo aquela que eu falei, concorrência predatória, baixando o preço, e aí vai chegar na frente e vai ver, e vai ter dificuldade com honrar os seus compromissos de aluguel de sala, de telefone, de feira, dentro de casa. Tá? Então, esse precificar corretamente é fundamental, tá certo? Então você leva os seus custos e aí você vai entender quanto é a sua hora de serviço. Eu particularmente sei quanto é a minha hora. Você sabe quanto é a sua hora? Fuja dessa coisa do sabe profissional. Se você é bom, você é que diz a sua hora. E não vai faltar gente para querer contratar a sua hora, tá certo? O barato às vezes sai caro. O sétimo pilar, eu botei aqui, elegi o sétimo pilar, é estratégia de marketing. As pessoas têm mania de achar que marketing é negócio também de... Parece que marketing é como se fosse... Isso é marketing, né? O cara fala assim, é marketing, é marqueteiro, como que marca fosse enrolando. O marketing é uma ferramenta importante. Todo o seu negócio precisa de marketing. Se você abrir um escritório de engenharia, de arquitetura, uma construtora para serviço público, privado, o que é que seja, abrir uma loja para fazer um comércio, uma indústria pré-moldada, qualquer coisa que você queira fazer, tem que ter marketing. O marketing existe desde o tempo, desde que o mundo é mundo. Né? A Abacuque tem até uma citação do Abacuque, um profeta lá, 500 anos de Cristo, que ele dizia que o cara tinha que botar, escrever numa chave bem grande para a sua missão, o seu propósito, sair correndo pela rua, né, para o cara saber. Todo canto tem marketing. Se você é engenheiro, tem preconceito com marketing, acabe com isso. Então, eu tenho que dizer que você contrata uma empresa, um profissional, para assessorar nessa coisa do marketing. Né? Você vai definir o seu alvo e definir o seu investimento inicial. Então, abriu uma empresa, quanto é que eu vou gastar com marketing? Não se avora de fazer de qualquer jeito, não. Você abriu um escritório, abriu um negócio, tem que ter marketing. Contrata um profissional, não sou eu que vou dizer aqui. Você tem que criar uma fanpage para você, engenheiro, um arquiteto. Uma fanpage. E começa a botar conteúdo. As pessoas vão seguir, vai começar a ver o que é que você sabe. E o conteúdo da fanpage é que vai mostrar à sociedade o seu potencial. É de graça. Você vai propagando, vai divulgando, e aquilo vai ser construído. Então, a estratégia de marketing era necessária para construir aquele item que eu falei, da construção da sua autoridade. Então, você tem que ter a sua estratégia em mente. Como é que você faz estratégia? Por exemplo,
participa de eventos, de encontro, das associações de classe. Agora, fundamentalmente, contrate um profissional de marketing, paga ele, aí você diz, bom, eu vou investir aqui X reais por mês para fazer um marketing. Se não quiser fazer, aí você vai ver. Por que é que alguns profissionais de engenharia, de arquitetura, qual que seja o ramo, ele consegue sucesso e o outro não. O outro fica com a cabeça achando que é de azar, não tem sorte. Não existe, não dá para ser um profissional para improvisar. Tem que ser profissional. Engenheiro, o seu negócio para ter sucesso, você vai ter que ter o propósito que eu falei, tem que saber seu objetivo, mas tem que trabalhar marketing. Não abra mão de você investir uma parcela, deixar uma parcela do seu investimento para o marketing. E o oitavo pilar que eu elegi, que eu acho fundamental para quem quer ter seu negócio, eu coloquei aqui, constitua uma rede de parceiros. Porque ninguém é forte sozinho. Se você tem dificuldade de fazer parceria, não confia nos outros, se isola, ficou só, você está ferrado, você não vai para canto nenhum. Eu posso citar, nem Jesus, que era filho de Deus, que tinha o poder de curar, de ressuscitar a gente, ele foi só. Ele construiu um grupo de 12 pessoas, saiu pegando 12, todo tipo de gente, não tinha nenhum igual a ele. Então, no mundo todo, as empresas de sucesso constituem parceria. É só ver. As grandes empresas no mundo fazem parceria. Os bancos que são ricos e ganham dinheiro fazem parceria. As indústrias de cerveja fazem parceria. Nesse ramo de engenharia, as construtoras fazem parceria. Por exemplo, eu, particularmente, só ganhei dinheiro, só me realizei, só me acertei quando fiz parceria. Não precisa ser sócio, pode até ser sócio. Mas além dos sócios, que é um parceiro, você precisa eleger seus parceiros. Tem alguns critérios que eu fiz questão de colocar aqui. De como é que você constitui as parcerias. Primeiro, tem que estabelecer essa parceria. Qual o motivo dessa parceria? Então você vai construir aquela parceria por quê? Por exemplo, eu estou pensando aqui em abrir uma empresa, estou conversando com meus 2 amigos, de oferecer projetos e consultoria para os municípios do estado de Alagoas. Vai ocorrer agora eleições nesse ano, e para o ano vai estar uma leva de municípios, com novos gestores, alguns vão ser reeleitos, mas vai ter uma renovação muito grande. Nós temos conhecimento que a maior parte das prefeituras não tem quadro técnico para atender o que o município precisa de projeto. O governo federal está dizendo que vai mandar recursos direto para os municípios. E nós temos a informação que muitos dos serviços, muitos dos municípios não conseguem buscar o dinheiro porque não sabe elaborar um projeto, ou então contrata projeto de peça de qualidade, tem muito recurso perdido em Brasília no final do exercício, que não foi porque muito dos gestores não está sabendo buscar. Então, nós estamos com essa ideia, mais 2 colegas estamos conversando, de abrir uma empresa para assessorar os municípios. Então, ele vai vender a esse serviço essa ideia de elaborar projetos, fazer todo o assessoramento junto aos ministérios, como ele vai alavancar o recurso e atender a demanda do seu município. Essa é uma ideia, primeira ideia. Mas veja, uma das coisas que nós estamos pensando, quem serão os nossos parceiros? Então, tem uma série de parceiros, que eu não vou dizer aqui, né? Então, vários parceiros, já está elencado aí, tem uns 10 ou 12 parceiros que vamos juntar a eles, cada um com o seu objetivo, e aí vamos oferecer ao estado de Alagoas uma empresa de prestação de serviços aos municípios alagoanos que queiram elaborar projetos bem elaborados e toda a assessoria de fiscalização, de gestão e acompanhamento, orientação de como conseguir o recurso oriundo tanto do governo federal ou até do próprio recurso do município. Tá certo? Então, essa parceria é fundamental. Então, a gente tem que buscar. Eu levantei aqui alguns itens, como é que eu construo essa parceria. Busque parceiros que complementem o seu negócio. Então, por exemplo, eu vou constituir parceiros, eu não vou abrir um negócio e encher de profissional. Vai ter parceiro, já sei, o parceiro para cada negócio.
eu vou ter vários parceiros. Eu estou conversando com os parceiros, né? E aí cada parceiro tem seu objetivo. Então ele vai completar naquilo que eu não posso, eu não sou sabe tudo, nem posso tudo. Então essa é a ideia de parceria assim. Busca parceiros que complementem o seu negócio. Tenha parceiros alinhados com a perspectiva da sua empresa. Veja, eu tenho que buscar meu parceiro que está alinhado com o que eu quero. Tipo, se vier um parceiro que não está alinhado com os meus valores, tipo assim, valores éticos, né, valores de para onde está indo a empresa, se ela quer crescer, se ela quer ser uma empresa pequena, né, mas fundamentalmente questão dos valores básicos, né, de ética, dos valores que são essenciais para quem vai lidar principalmente com coisas públicas, tá certo? Um outro item que eu botei aqui para quem quer construir a sua rede de parceiros é esclareça como vai funcionar a parceria. Então, tem um escritório aí que eu estou conversando, que faz cópia, faz não sei o que, faz a encadernação, estou fazendo uma parceria com ele, vai fazer parceria com ele. Né? Eu estou construindo uma parceria com um colega que ele está especialista em BIM, tecnologia BIM. Estamos conversando com ele, tecnologia BIM, a gente pode fazer uma grande parceria. Quer dizer, todos os meus projetos que eu consegui, eu já tenho um cara que vai fazer os projetos usando tecnologia BIM, que já está em andamento em Brasília, que daqui a uns anos todos os projetos do serviço público tem que ser obrigatoriamente utilizando tecnologia BIM. E, por incrível que pareça, a grande maioria dos engenheiros, por eu ter andado aqui em Alagoas no Brasil todo, não sabe nem o que é tecnologia BIM. Então, estão atrasados, o mundo está avançando, a inovação está na praça e muita gente não sabe. Então, precisa dizer, vamos fazer a parceria, vamos. Esclareça qual é a sua parceria. Esclareça como vai funcionar a parceria. E eu botei aqui mais um item na construção de sua rede de parceiros. Mensure os resultados da parceria. Você vai mensurar. Então, tipo assim, depois que a empresa estiver funcionando, no final do ano, ele avalia. Esse parceiro foi bom, ele cumpriu com o que a gente tinha combinado, ele entregou as coisas certas no prazo certo, foi bom parceiro, não foi. Se foi bom parceiro, continua. Se não foi, afasta sem problema nenhum e busca outros parceiros. Agora, ninguém é forte sozinho. Ninguém vai para canto nenhum sozinho. O caminho para ter sucesso é parceria. Se os grandes fazem parcerias, os bancos, as nações, você vê, os países se juntam, os continentes se juntam. Como é que o engenheiro se avora de achar que ele é o bambambam e vai querer fazer coisa só? Não funciona. Então esse item é o item mais importante, né, de quem quer constituir, quem tem uma empresa de sucesso, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui e dizer que eu espero, né, que esses pilares, né, que eu falei aí, que serve de sustentação, eles são fundamentais, mas não quer dizer que possa ter mais alguma coisa, outros itens de sustentação. Aqui é linhas gerais, porque senão a live se alongava muito e aí cansa e não dá certo. Então, eu espero ter contribuído e em outras oportunidades eu aprofundar alguns itens desses que venham enriquecer mais essa questão de prospecção. Mais uma vez, para encerrar, eu vou recomendar o livro do meu amigo Alexandre Lacava, né, esse livro do Instituto Gente, que ele diz assim: 7 passos para ser um líder de venda. Quando você é líder de venda, você inspira os outros a comprar o seu serviço, o seu produto, comprar você. O vendedor que não é líder, ele quer empurrar o seu negócio dos outros, fazendo concorrência predatória. Não funciona. Quando você é líder de venda, você inspira o outro. Pô, eu quero comprar esse negócio desse cara. Então, compra um livro, investe, ou ele ou outro curso, tem treinamento de toda a natureza. O Sebrae oferece muito treinamento de venda. Agora, não abra mão de investir em marketing e fundamentalmente em venda, destacando que isso tudo alinhado com o primeiro item, o primeiro pilar, que é o seu propósito, tá certo? Então, espero ter contribuído e até a próxima live. Um abraço a todos.